Então, gente, após o cadastro expresso das verbas que eu declarei necessárias nesse momento, diante da sua necessidade, óbvio, ele já me gera aqui todas as verbas lançadas anteriormente. Se eu precisar de apurar reflexo dessas verbas, notem aqui no canto direito, que há os reflexos das verbas, onde eu posso marcar qual o reflexo terá. Então, a multa, por exemplo, do artigo 467, os próprios sistemas já me falam sobre quais verbas eu posso incidi-la, se for o caso da sentença ou da sua simulação, óbvio. Então, aqui nesse momento, eu consigo apurar incidências, verbas reflexas sobre a verba principal. Tudo bem? Já no canto esquerdo, eu tenho três opções. Ou eu posso, no xizinho branco, eu posso excluir a informação, talvez foi lançada errada ou desnecessária. Eu posso fazer as ocorrências da verba, ou eu vou fazer os parâmetros da verba. Então, em parâmetro, notamos aquela página anterior, simulada, sobre uma verba lançada manualmente, onde eu posso marcar ou desmarcar a informação. Então, no caso do 13º salário, é uma parcela fixa, o valor deve ser calculado, ou eu faço a informação manualmente, nota-se que ele perde todas as outras informações, se eu informar, ou seja, será um valor certo, ou eu quero que faça o cálculo dessa verba. Com a incidência de imposto de renda, FGTS, contribuição social, a característica que seria de 13º salário, a ocorrência do pagamento, tanto é que nem permite eu editar, já que em dezembro que ocorre, e aplicação de juros, no caso que o sistema já entendeu que não há juros, mas se for o caso, você pode marcar que sim. O tipo da verba, que seria principal, também eu não posso editar, mas se eu quero que gere uma verba reflexa sobre o que é devido ou sobre a diferença, ok? A verba principal também de forma sobre o valor devido ou sobre uma diferença. Se essa verba compõe o principal, compõe as obrigações principais, o período do valor a ser apurado, e aqui, como lembramos mais uma vez, a base de cálculo que você deseja fazer a representação, seja sobre o histórico salarial, onde eu escolho qual salário, se é sobre a última remuneração ou salário daquela hora tipificado como somente salário de fevereiro, ou então sobre a maior remuneração, onde ele já vai localizar aquela informação anteriormente cadastrada, se é o piso salarial, se é sobre o salário mínimo, se é referente a vale transporte, ok? E se a verba tem alguma outra anexa, seria a maior remuneração, ou, simulando aqui, a última remuneração, mais incidência de adicional de salubridade, e eu for aqui em adicionar, então ele vai gerar para mim uma conta em que eu quero que seja apurado a última remuneração, mais o adicional de salubridade, por exemplo, mais horas extras, vamos supor. Então, notem aqui embaixo que o divisor seria 12, referente a 12 meses, o multiplicador por 1, também eu posso alterar se for o caso, e a quantidade, se eu quero informar, ou se ele pode gerar para mim os avos necessários. Então, ele gera para mim aqui a fórmula matemática da apuração desse cálculo, por exemplo. Seria o histórico salarial, mais o adicional de salubridade, de 20%, mais horas extras, 50%, conforme for abastecido. Dividido por 12, que seria o divisor, vezes o multiplicador, que seria 1, vezes a quantidade de avos daquele período. Ok? Abaixo, ele me pergunta se existe algum valor que foi pago. Vamos supor que a empregadora fez um recolhimento, fez o pagamento dessa verba, que seria o 13º, mas fez o valor parcial. Então, posso informar para o procedimento que, de fato, tem que abater aqui R$ 200, vamos supor, que o empregador pagou errado, ok? Indo em salvar, mais uma vez, ele vai me acusar se houve algum erro. No caso aqui, ele não pode considerar
a última remuneração como base de cálculo para o 13º salário. Então, vamos colocar aqui o salário de fevereiro e dar seguimento. Então, na página que nós entramos aqui de 13º salário, nessa verba, nota que o sistema já abastece com informações preliminares, mas que eu posso editar se for o caso. Mas ele já considera o padrão de informações legais. Ou seja, se a parcela é fixa ou variável, se o valor é calculado pelo próprio sistema, ou se eu quero informar, nota-se que se eu informar, ele me dá a certeza do valor, ou seja, eu já tenho o valor certo que eu quero que o sistema calcule. Mas se eu quiser que o sistema calcule de forma automatizada, eu deixo incalculado para abastecer de informações, já que eu não teria, no caso. Se tem incidência de imposto de renda, FGTS, contribuição social, a característica da verba 13º salário já seria de 13º salário. Nota que a ocorrência de pagamento ela não me permite alterar, já que o 13º era calculado em dezembro. Se há juros, de acordo com a súmula do TST, e demais informações, como se a verba é reflexa, seria sobre a diferença ou o devido, se a verba principal ele deve ser gerada sobre o devido ou uma diferença, se deve compor a verba principal, se for o caso, e o período que eu desejo apurar. Vamos supor que eu vou apurar que o sistema deve considerar todo o pacto laboral para o cálculo do 13º salário. Suponhamos não foi pago. Abaixo temos a base de cálculo para formular a sequência aritmética do cálculo em si, que seria a informação do histórico salarial, onde ele me dá as opções do salário de fevereiro, que foi cadastrado anteriormente, como uma forma de simulação, ou a última remuneração. Suponhamos que eu quero que seja calculado sobre a última remuneração, ou seja, seria todos os salários do período de acordo com a última remuneração. Ou eu vou escolher a maior remuneração, ou o piso salarial da categoria, ou o salário mínimo, né? Tem as opções. Se eu quero proporcionalizar, ou seja, considerar 30 dias ou menos, então tem o botão para adicionar essa informação. Seguindo, ele me pergunta se tem uma verba a ser acrescida nessa informação. Então, ele me pergunta se a última remuneração também deve ser adicionado, um adicional de salubridade ou horas extras, já que eu lancei para o sistema, já informei ao sistema que ele tem direito a essas verbas. Então, ele quer saber se no 13º deve incidir adicional de salubridade, deve incidir horas extras. Então, veja que o sistema já abasteceu com todas as informações que eu prestei. O divisor seria de 12 meses, o multiplicador de 1, e ele me pergunta se eu quero informar a quantidade a ser apurada ou usar os mesmos do próprio procedimento trabalhista. Então, ele me dá a última remuneração, seria a fórmula aritmética. A última remuneração mais adicional de insalubridade, mais horas extras, que seria a composição do valor, dividido por 12, aquele cálculo básico de apuração de merecimento, vezes o multiplicador, no caso aqui não teria alteração, seria por 1, e vezes os avos necessários, que o próprio sistema já vai gerar, ok? No final, ele me pergunta se houve algum valor pago. Suponhamos que no 13º desse reclamante, o empregador pagou a título R$200. Então, o sistema vai debitar R$200 já pagos, uma vez que não pode ter incidência repetida de valores já pagos, nessa verba salarial. Então, vamos em salvar para ele gerar o procedimento. Nota que o próprio sistema já me fala, olha, o cálculo, a informação que você deu está correta, foi salva com sucesso. Mas lembre-se que essa alteração pode refletir em tantas outras. Então, ele já me marca aqui no canto esquerdo que essa verba foi alterada. Eu oriento que é interessante que todas as vezes que as verbas forem alteradas, vir no botão de regerar, já que ele vai fazer
o relançamento com base nas informações alteradas. Quero gravar, então ele já me deu que está tudo completo agora. Se nesse 13º, eu quero incidir a multa do 467, por exemplo, mais uma vez, é interessante regerar essa verba. Seguindo, ele vai me dar as outras opções para cadastramento. Considerando que é o curso de noções, eu deixo aqui apenas a simulação do 13º a título de conhecimento do próprio sistema. Percebe-se que ele é bem intuitivo e com uma noção básica das regras trabalhistas, o usuário consegue completar. Mas, em pouco tempo, será lançado em nossas plataformas o curso completo e aprofundado desse sistema, do PJE Cálculo Cidadão, ok? Para mais informações, dúvidas, entre em contato, né, no nosso e-mail, nas nossas redes sociais, que daremos a atenção necessária e poderemos entrar em contato e acertar esse curso, ok? Passando, então, para próximas etapas, já que todos os dados seriam lançados, eu tenho aqui a informação do cartão de ponto, onde eu poderia adotar por questões de horas extras. Então, eu posso cadastrar uma nova informação, onde o sistema me dá diversas opções para cálculo de horas, inclusive a jornada, se ela segue o padrão semanal ou a mensal, o período de descanso, os intervalos intra e intra-jornada, ou se tem um adicional noturno a ser apurado, e qual a forma, seria a pecuária, a agrícola ou a urbana, e se eu quero apurar as horas noturnas em outros reflexos. Se seria um preenchimento livre ou uma programação semanal, a depender do caso, ou por escalas, né? Já que ele me dá aqui as opções das escalas existentes, 12 por 12, 12 por 24, 12 por 36, e etc. Eu quero manter o padrão, eu sigo para salvar. Notas que ele gera para mim aqui as informações. Se eu vier no lapisinho aqui, que seria alterar, eu posso fazer alterações tantas quanto bastante para manter as informações. Se eu quiser visualizar o cartão, ele vai me pedir para apurar as informações. Se tem exceções, o fechamento. Nota, como não abastecemos de horas, ele vai me gerar tantas horas trabalhadas, como horas extras e dias trabalhados zerados. Seguindo, teríamos aqui a informação sobre salário e família. Se é o caso de informar que esse reclamante teria o direito a salário e família, qual seria as informações necessárias aqui? Note que o sistema é totalmente intuitivo e é simplesmente entrar em apurar e lançar as informações necessárias. Também, mais uma vez, de acordo com o histórico salarial, lançados lá no histórico, na aba de histórico salarial, ok? Seguro-desemprego também, ele já pode fazer o cálculo para mim se esse funcionário tem direito a seguro-desemprego. A questão de FGTS, ele também me permite aqui informar se há multa por atraso do pagamento do FGTS, seria a multa de 40%, dependendo da rescisão, se a incidência é sobre o devido, se é sobre o total, o que compõe o principal, se eu quero que componha ou não, qual o período a ser adotado. Então, eu vou em salvar. Se eu for em ocorrências, o sistema me informará tudo o que foi lançado. Tá bem? Sempre salvando. Seguindo, temos a aba de contribuição social, onde o sistema ele me dá cálculos sobre a contribuição social da empregadora. Se é um serviço doméstico, se o empregado é segurado, qual o percentual a ser realizado aqui nesse momento.
Também temos uma opção sobre previdência privada, se é o caso do reclamante ter direito às informações sobre previdência privada, depende do caso. Então, nota que o sistema é bem completo sobre lançamento de verbas trabalhistas e de direitos do reclamante, do empregado. Se eu quero aqui informar sobre pensão alimentícia, se há um desconto de pensão alimentícia nesse caso, que o sistema vai fazer a captura e lançar nos dados necessários. Se eu quero fazer a apuração de imposto de renda de uma vez sobre todas as verbas lançadas, o próprio sistema me dá várias opções. Se há incidência de multas e indenizações, aqui no caso seria quem é o credor e quem é o devedor, né? Digamos aqui que o credor é reclamante e a devedora é reclamada. Qual a verba, qual a multa que incidiu? Vamos supor que teve incidência de multa por atraso da entrega da CTPS, digamos. Então, eu posso informar o valor, a data de vencimento que ele deveria entregar a CTPS, qual o valor da multa que é estipulado pelo juiz, se vai aplicar juros. Já também temos a aba de honorários, que seriam os honorários tanto advocatícios, se for o caso, se foram honorários assistenciais, contratuais, periciais, de várias áreas, ou os honorários de sucumbência, ou o honorário do leiloeiro. Então, vai depender de cada caso essa informação. Gerando aqui honorários sucumbenciais, por exemplo, ele me pergunta quem é o devedor, seria, vamos supor, a reclamada, qual o tipo do valor, se eu quero informar, ou faço o cálculo, digamos aqui que ele foi condenado em pagar 15% de honorários sucumbenciais. E a base para apuração, se eu quero sobre tudo, tudo menos a contribuição social, tudo menos contribuição e previdência privada. Então, o sistema vai me permitir gerar a alíquota da condenação de honorário sucumbencial sobre as informações lançadas. Quem é o credor? Dado do credor. Então, aqui, se lá atrás eu tivesse informado o CPF, teria a opção aqui para já fazer o cadastramento. Ou eu posso fazer de forma manual, da mesma forma do devedor. Tá bem? Se eu quero que nesse tipo de honorário seja apurado já o desconto de imposto de renda. Tá joia? Como aqui não tem, vamos colocar aqui procurador teste, para ele fazer a simulação. Tá bem? Então, está lançado aqui já que teria que apurar, o sistema teria que apurar os honorários sucumbenciais, onde o devedor é o reclamado, ao credor, no caso, o advogado da parte, e se teve imposto de renda ou não. As custas judiciais, geralmente é lançada em sentenças, ela também pode ser informada aqui, ou melhor, deve ser informada para o preenchimento da liquidação ficar completa. Então, as custas devidas são quais custas? Se tem incidência de cálculo, ou não se aplica, ou eu quero informar qual o valor para conhecimento, e se teve recolhimento de custas fixas. Vai depender do caso, mas o sistema ele me leva às informações que foram me dadas anteriormente, como uma sentença condenatória, ou o próprio processo vai ter algumas informações onde as empresas já fazem alguns recolhimentos, como de depósito recursal, ou nas custas do processo, já no andamento do processo. E as custas recolhidas, suponhamos que a empresa recolheu alguma custa. Então, eu tenho que dar essa informação para o juiz para o cálculo não ficar incorreto. Já na parte de correções, juros e multa, eu posso utilizar qual índice necessário para o caso. No caso, ele me dá várias opções de índices, vai depender do caso concreto, ou não ter correção nenhuma, ok? Suponhamos que o juiz condenou no tradicional IPCA-E. Se vai ter aplicação de juros de mora na fase pré-processual e qual a tabela a ser utilizada, suponhamos que seja a Selic, se eu vou combinar com outros índices. Então, é diante mesmo do caso concreto, ok?
lançada a informação, eu concluo todas as opções que o sistema deve armazenar para me dar um cálculo trabalhista ou a liquidação da sentença, se for o caso. O que não é lançado, o sistema simplesmente vai ignorar. Já na parte de operações, ele já me dá o trâmite final para a liquidação. Se eu for liquidar, ele vai me informar aqui, olha, existem informações que não consegue fazer a liquidação e outras informações que não impedem da liquidação no cálculo, só mesmo uma observação. Perceba que nas verbas ele me fala que o cálculo de horas extras sobre o histórico salarial ele tem um fato incorreto e também no saldo de salário. Se eu clicar direto na verba, ele vai me levar já para onde essa verba, onde está o erro dessa verba, que seria dentro aqui dos parâmetros, uma vez que eu não lancei a informação sobre o histórico salarial. Digamos que eu quero que seja apurado sobre o salário de fevereiro. Então, se eu adicionar e salvar, ele já vai me gerar aqui a permissão para concluir aquela parte. Vamos regerar, para não ter nenhum problema. Se eu voltar em operações e liquidar, perceba que a parte sobre as horas extras foi resolvida aquela pendência. Ela voltou aqui só mesmo com o título de alerta falando que teve uma alteração naquele cadastro. Veja que o saldo de salário continua me impedindo de continuar a liquidar, certo? Então, se eu for no saldo de salário novamente, for na verba, essa é a pendência. Eu não informei aqui o histórico salarial. Então, se eu informar aqui qual o valor a ser apurado, ela vai me livrar daquela pendência lá no final. Vamos voltar, vamos liquidar. Notas que já não tem nenhum erro impeditivo para liquidar o cálculo. Então, ele vai me perguntar qual a data que eu quero liquidar, seja nesse mês, seja no final do mês, ou uma outra data anterior, não teria problema algum. Ou se eu quero que o índice de correção seja a partir do mês seguinte, seja do mês de vencimento das verbas, ou seja, a partir do mês subsequente ao vencimento das verbas mensais e a partir do vencimento das verbas anuais e rescisórias, a depender do caso, correto? Então, se eu for em liquidar, ele já vai me falar que, olha, deu tudo certo, o cálculo foi liquidado de acordo com todas as suas informações, ok? Mantenha aqui os alertas só mesmo a título de conhecimento de que todas as verbas que foram mexidas, o usuário tem ciência disso. Então, diante da liquidação correta, eu tenho outras opções. Posso encerrar simplesmente aqui, eu posso excluir o que eu fiz, ou eu posso exportar. Exportar seria simplesmente gerar um arquivo com extensão PJC, que serve tanto para alimentar o processo eletrônico, na parte de liquidação, ou de informação de cálculos, atualizações, etc., e também para eu usar esse arquivo em outras máquinas que possuem o sistema PJ Recalque Cidadão, ok? Então, eu exportando esse arquivo, eu consigo salvar na minha máquina, em pendrive, ou no próprio sistema de nuvens, e simplesmente utilizar posteriormente em qualquer outra demanda, tá bem? Se eu for imprimir, ele vai me perguntar se eu quero que fique em HTML ou próprio o arquivo em PDF, se eu quero que todas as informações sejam lançadas ou se eu quero selecionar apenas algumas. Vou deixar todas só mesmo para a gente ilustrar a nossa informação. Então, se eu for imprimir, ele vai me perguntar se eu quero imprimir de forma física ou de forma virtual. O sistema faz o processamento. Já que tem todas as informações, ele pode gerar algum atraso, mas vai depender do tanto de informação lançada no sistema. Pode cortar também até carregar. Tá? 3, 2, 1, continuando.
Então, ele vai me perguntar se eu quero abrir na máquina ou se eu quero salvar o arquivo. Vou pedir para abrir para a gente ter uma ilustração mais prática. Então, ele gera para mim um download e abre o arquivo em PDF, da forma que eu pedi. Então, esse é basicamente a planilha de cálculo que os usuários, os advogados e contadores, a vida inteira fizeram no Excel. Só que o sistema facilita e entrega para mim de forma muito mais prática as informações lançadas. Nota-se que os valores zerados é porque simplesmente eu não lancei nenhuma informação, já que o combinado foi simular apenas o 13º salário. As verbas reflexas do 13º, veja que ele gerou uma multa, então a multa de 50% do 467 está aqui. O aviso prévio que eu informei, as férias e 13º que ele teria direito, a multa do 477 seria sobre o salário dele, conforme lançado no sistema, no caso está 1.500, porque o sistema reconheceu a maior remuneração, o FGTS a ser recolhido e a multa sobre o FGTS, da forma que foi lançado no sistema. Ok? Então, ele já me fala, você tem que deduzir contribuição social, se teve incidência de imposto de renda, qual a verba total e qual o valor do FGTS que deve ser recolhido, qual o valor líquido devido ao reclamante, devido à contribuição social, de honorários ao procurador, no caso, os honorários sucumbenciais, ou se houve incidência de imposto de renda. Então, é nessa página que ele me fala. As custas judiciais, como deixamos na marcação padrão, ele fez uma apuração de 2% sobre o valor da causa. Na página seguinte, ele dá as informações legais de tudo que foi apurado pelo sistema, da forma que o próprio TST solicita ao usuário, ao advogado. E aqui já começam as informações, tantas quantas foram lançadas, como o nome das partes, sobre qual município. Tudo que eu lancei, ele é gerado aqui. Se houve faltas, conforme falamos, o cartão de ponto, se foi o caso, nota que ele pega de todos os dias, inclusive a apuração de feriados informados, também do adicional de insalubridade, está zerado porque não lançamos a informação, de horas extras, do 13º. Então, nota que ele também me fala a fórmula aritmética adotada, mais uma vez, e se houve incidências. Então, os descontos e os adicionais são feitos aqui. A multa, se houve multas do 467, no caso, a incidência sobre o 13º, como marcamos naquela opção. O aviso prévio, veja que ele me calculou 33 dias de forma automática, considerando o período do pacto laboral, inclusive com o valor corrigido. Se houve multa do 477, já que lançamos essa verba, o saldo de salário. Então, todas as verbas são expostas aqui, de acordo com o que foi alimentado no sistema. Perfeito? Inclusive o demonstrativo de contribuição social, como foi feito a informação lá atrás. Então, da forma que é abastecida, ele é exposto aqui. Perfeito? Então, ele me gerou tudo o que foi necessário para a exposição dos cálculos lançados no sistema. Perfeito? Ao final, ele me dá uma outra opção. Se de tudo que eu lancei, eu quero fazer uma atualização. Caso tenha eu concluído a liquidação, mas eu precise de alterar alguma informação sem a necessidade de alterar a verba principal, simplesmente complementar, tá bem? Nota que ele me dá todas as opções novamente, ou então eu posso gerar a liquidação de uma atualização. Ou eu posso, vamos supor que eu informe ao juiz, já conclua toda a liquidação, informa ao juiz, ele
e ele simplesmente fala, não, deve alterar tal informação, eu posso simplesmente vir em atualização e fazer essa alteração. E as tabelas, mais uma vez, sobre salário mínimo, pisos salariais. Então, aqui eu consigo fazer inclusões ou atualização das verbas, perfeito? Da forma que foi orientado no início do nosso curso. Vou encerrar aqui o compartilhamento do sistema, porque encerramos essa parte do sistema, o sistema já não fornece mais informações, considerando ele estar completo. Pois bem, pessoal, concluímos aqui o curso de noções básicas do PJE Calc. Mais uma vez, incentivo a nos acompanhar nas redes sociais, no nosso site, onde teremos atualizações constantes dos sistemas, tanto da Justiça do Trabalho, como das justiças comuns, federais e especiais, etc. Esse curso também será fornecido em breve, de forma integral, ou seja, vamos elaborar um curso aprofundado de cada verba trabalhista, inclusive noções de apuração de horas extras, seja horas extras integrais ou fracionadas, ensinar a calcular minutos residuais, tudo isso tem como fazer nesse sistema, ok? De forma simples, objetiva e didática, perfeito? Então, encerro e deixo aqui nossos contatos, podem nos procurar para qualquer dúvidas, quaisquer necessidades, estaremos à disposição de vocês. Fiquem com Deus e até breve.